Tema de hoje: mudanças são um empurrão de Deus para o seu destino. E vou dizer mais: quem acredita nisso, chega para Deus agora e fala: Deus, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Olha só, um homem estava conversando comigo e ele me contou de um problema. E ele enfrentou um problema sério na sua vida profissional, e aquele problema seríssimo da sua vida profissional deu uma crise nele, que ele não conseguia dormir, ele passava por momentos de tensão. Sabendo dos conselhos que já haviam sido dados a ele para espairar, para poder assim, evitar ficar debaixo de uma tensão muito forte, ele resolveu fazer caminhadas para espairecer, andar um pouco, caminhar um pouco, e foi o que ele foi fazendo. Todos os dias pela manhã começou a mudar o seu horário, levantar mais cedo, ir para um lugar gostoso perto de sua casa, e começou nos arredores de sua casa, indo num parque. Ele começou e pegou gosto por isso, de fazer caminhadas. Devido também à crise emocional, perdeu um pouco a fome, sabe como que é, quem passa por crise emocional sabe o que eu estou falando, e acabou com isso reduzindo um pouco sua questão alimentar e perdeu alguns quilos, passou. Sentiu algumas dores no peito, foi no médico, fez todos os exames, e o médico disse para ele o seguinte, falou: olha, se não fossem aquelas caminhadas e a sua pequena redução alimentar que você teve, hoje você estaria morto. Teria sido algo muito grave na sua vida. Espera aí, um problema na vida dele foi, na verdade, que causou a salvação dele. Entenda a minha salvação, aqui eu estou falando de vida, de continuar vivo. Foi um problema que o livrou da morte. Aquele emprego dele, porque ele perdeu o emprego, aquele emprego dele iria lhe custar a vida. Provavelmente, eu estou supondo, ele não me falou isso, mas provavelmente esse irmão talvez tenha falado assim: Deus, não me deixa perder esse emprego. E Deus não respondeu essa oração dele. Que coisa interessante. Se ele pediu isso, Deus não respondeu. E não respondeu porque Deus estava vendo que o melhor para ele não era aquilo que ele achava que era o melhor. Alguns problemas que você enfrenta são a única forma de fazer você mudar. Alguns problemas que você enfrenta, se você não enfrentasse, você estaria lá atrás, barrado. No caso desse cara, estaria morto. Problemas são necessários para nos desestabilizar, para a gente continuar andando, porque a gente tem tendência ao comodismo. Nota uma coisa, nem toda porta fechada é uma coisa ruim. Às vezes você está orando por algo, Deus não responde. Às vezes você está numa situação, uma porta se fecha, e nem sempre isso é uma coisa ruim. Por exemplo, esse cara perdeu o emprego e não foi ruim. Foi melhor do que ter ficado empregado. Cada pessoa que se afasta de você não é um erro. Cada mudança na sua vida faz parte de um processo. Deus sabe que você não iria adiante sem um empurrão. Essas forças que aparecem na nossa vida, que nos esticam, nos desacomodam, revolucionam a nossa vida, elas nos fazem crescer. Toda dificuldade que você passa não é para parar você, mas para te empurrar e para te levar a crescer. Toda dificuldade, cada contratempo, pessoas que te fizeram mal. Sabe por que eu me tornei pastor dessa comunidade? Porque eu pastoreava uma outra comunidade, tinha levantado outros pastores para pastorearem junto comigo,
E depois se juntaram os três e me tiraram. Não estou dizendo que eles estão certos ou estão errados, cada um tem a sua visão. Minha visão diferia realmente da deles. Mas assim, e eu fiquei com decepção de igreja. Eu não queria mais ser pastor na vida. Eu estava meio, assim, decepcionado. Eu amava o pastorado, mas não era para mim naquele momento. Talvez naquele tempo eu me perguntava, por que Deus? Anos da minha vida perdido. O que eu fiz que não deu certo? Ou por que isso aconteceu comigo? Ou aqueles irmãos que falam, o diabo está cirandando na tua vida. Né? E não era. Era Deus. Era Deus. Que me deixou no ponto certinho, para que um dia um bando de 35, tudo desviado de igreja, juntasse comigo, e debaixo de um pé de manga começasse essa comunidade, que você hoje está sendo abençoado com ela. Olha que coisa. Talvez algumas das minhas orações, se Deus tivesse me respondido, eu não estaria aqui hoje. Se Deus tivesse me respondido alguns desejos meus, talvez eu não estaria hoje no melhor dele para a minha vida como estou. Então, nem sempre nós entendemos, porque algumas coisas acontecem conosco. Talvez um amigo que você pensou que seria amigo para o resto da vida, ele se mudou, você perdeu aquela amizade. Um namoro que talvez você acharia que terminaria num casamento feliz, e terminou, mas não num casamento feliz. Um emprego que você gostava, e que talvez agora você ainda está nele, mas o ambiente já não é mais o mesmo. Alguma coisa parece que já mudou ali. Às vezes nós temos que começar a prestar atenção numa coisa. Por exemplo, algumas dessas mamães aqui tiveram parto normal. Você sabe muito bem, mamãe, do que eu estou falando. De repente aquela coisinha linda, maravilhosa que está ali, que você está achando o máximo, aquela coisinha começa a te incomodar. E é dor para cá, é dor para lá, aquele negócio. O teu corpo começa a reagir com dores e com coisas, ou seja, aquilo precisa nascer. Interessante isso, que às vezes, para nascer algo novo na nossa vida, passamos por dores, passamos por transformações, nós temos que entender e perceber esses sinais que acontecem na vida da gente. Algumas pessoas, como eu já disse aqui na parábola do ônibus, lembra da parábola do ônibus? Tua vida é um ônibus e tem gente que vai subindo nela, só que tem gente que desce. Tem gente que dá sinal e desce. E se você é um motorista do ônibus, você não pode ficar chateado porque alguém desceu, não é? Já pensou se o motorista, a pessoa pega, desce, desceu, me abandonou. Não vai comigo até o ponto final. Que vida desgraçada essa minha. Ela é o ponto dela. Ué. Agora, tem gente que está dando sinal que quer sair do teu ônibus. Agora, imagina se o motorista, a pessoa está a sinal, o motorista fala, não, da minha vida, do meu ônibus, você não sai. Já pensou se o motorista faz isso com você? Você ia gostar? Passou o teu ponto e o motorista não abre a porta? Não é assim. Nós temos que prestar atenção nos sinais. Às vezes alguns sinais acontecem na vida da gente, mostrando que algumas coisas precisam sair, precisam acontecer de modo diferente. Às vezes um lugar que você foi morar, olha só, você orou a Deus, pediu um lugar, Deus te deu o lugar é de Deus, foi legal, você ficou feliz e realizado, mas tem um tempo que aquilo já não é mais. Nem tudo é pela vida toda nesse sentido. Mas você não pediu essa casa para Deus? Pedi, Deus não deu, deu, e foi bom, foi, e agora por que você quer mudar? Ué, porque eu não vou ficar com uma casa para o resto da vida. Eu orava a Deus e pedia a Deus alguma chance de eu poder servir minha família melhor. Eu ganhei um carro uma vez, num golzinho, lembra aqueles golzinhos batedeira que a gente chama? Né? Eu ganhei um daquele, maravilhoso, os irmãos que me deram, fiquei tão feliz, foi o meu primeiro carro, que eu realmente tive, que era meu mesmo ali. E eu me lembro uma vez, eu estou lembrando de uma cena agora, Magda, a gente voltando de Belo Horizonte, não é? Dedé, acho que era pequenininho no carro. 8 meses o Dedé, no carro, dormindo atrás, Magda no banco de trás, bebê dormindo atrás.
E aí, dirigindo lá, Fernão Dias, eu só escuto assim no carro. E vi que alguma coisa, pelo retrovisor, vi que alguma coisa caiu. Eu falei, querida, eu não entendo nada de mecânica. Se eu parar, ele não funciona mais. Vamos até São Paulo. E chegou em casa, o camarada. Uma parte lá, que eu não sei o que é do carro, caiu. Eu não sei o que é aquilo. Né? Como é que chama aquelas panelas que tem lá no carro? Como é que chama aquilo lá? Que tem do ar. É aquilo lá. Caiu, despencou. Mas o carro andava. Então, foi Deus que deu? Foi. Mas por que você vendeu? Já pensou eu com ele até hoje? Tem coisas que são na vida da gente por um tempo. Eu percebi que às vezes, presta atenção nos sinais, Deus nos deixa desconfortáveis no agora, para que nós possamos experimentar o melhor mais tarde. Porque se Ele te deixar confortável no agora, é provável que você não tome os passos necessários para chegar nesse ponto novo da sua vida. Se aquele lugar ou aquela situação não se tornasse desconfortável para você, você não se moveria para um novo lugar na sua vida. Isso é bíblico? É. Vamos examinar um pouquinho a vida do profeta Elias. Elias foi para um determinado lugar, por orientação de Deus, por direção de Deus. Deus o levou para aquele lugar. Note uma coisa, Elias foi para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Então Elias estava assim no melhor de Deus. No entanto, tempos depois, no mesmo texto vai mostrar que aquilo que era a vontade de Deus para Elias para um tempo já não o era mais. Porque se Deus não incomodasse a Elias, Elias nunca mais sairia daquele lugar onde Deus o havia levado. Era a vontade de Deus, mas agora não é mais, porque os tempos vão mudando e Deus tinha novos planos, propósitos e projetos para a vida de Elias. Vamos ler o texto? 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 7, você pode acompanhar os textos aqui comigo, na verdade começa do 3. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne manhã e tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Primeiro parte. O cara vai para um lugar onde Deus dá a ele comida, pão, bebida, água, lugar gostoso, confortável. O cara falou, isso aqui é de Deus. É uma maravilha, não tem que fazer nada. Só comer, beber, dormir e não pagar. E morava onde não morava ninguém, só ele. Esse era o Elias. Está no melhor de Deus para a vida dele. Mas o riacho secou. Interessante, mas não foi Deus que mandou para lá? Foi. Mas se Deus não secasse o riacho, o Elias nunca mais sairia daquele lugar. E os planos de Deus para Elias exigiam dele uma mudança. Não foi Deus que levou? Foi. Mas algumas vezes, queridos, guarda isso para a tua vida, Deus também faz secar o riacho para o qual Ele mesmo te levou. Porque aquilo era só para um tempo da tua vida. Algumas vezes, aqui que está o caso, Deus mesmo fecha algumas portas. Nós não gostamos às vezes por não entender, não concordamos, não entendemos, mas Deus, olhando a história de cima e vendo tudo, vendo você ali, vendo o teu futuro, vendo a sua linha, vendo o seu tempo, vendo todas as conjunturas ao seu redor, Ele sabe uma coisa, importante isso aqui, é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo.
Deus quer te levar para o teu destino, por isso mudanças, como diz o tema de hoje, são um empurrão de Deus para o seu destino. Deus precisava mudar algumas coisas ao seu redor para te provocar, para te empurrar, para te desacomodar, para você ir para o lugar de Deus da sua vida. Há momentos em que Deus vai chacoalhar a nossa árvore, onde nós estamos lá no nosso ninhozinho, para nós sairmos de lá. Momentos difíceis da nossa vida, todo mundo enfrenta momentos difíceis na vida. Quando eles surgem, é para nos desinstalar de onde nós estamos, para nós nos movermos para um outro momento. Isso às vezes acontece até com situações que são naturais da vida, por exemplo, a perda de um ente querido. Ninguém planeja a morte, ninguém espera que as pessoas queridas do seu lado morram. Para a gente gostaria assim de nunca perder pai, mãe, tio, e pior é quando são pessoas ainda que poderiam ter mais tempo de vida e a gente passa a se lamentar mais ainda. São coisas tristes, são coisas chatas, momentos difíceis da nossa vida que a gente enfrenta quando alguma coisa se desfaz, quando um romance se desfaz, um namoro, um relacionamento, fica aquele buraco na agenda. Que você saía com aquela pessoa, qualquer coisa, ligava para aquela pessoa, aí um dia termina o relacionamento, fica assim, de papel na boca, sabe? Você não sabe o que faz, onde vai, o que vai fazer. São momentos de desestabilização, consegui, da sua vida. Deus está te dizendo, é hora de reinventar a vida. É hora de refazer a sua história. O que você vai fazer de agora em diante? É como algumas pessoas passam quando os filhos crescem. Alguns pais passam por essa crise, os filhos crescem, casam, saem de casa, vão estudar fora, e fica assim aquela síndrome do ninho vazio. Não sabe mais o que fazer. Pior ainda, aqueles casais que só viveram para os filhos. Aí os filhos crescem, saem de casa, um olha para o outro assim e fala, prazer. Muito prazer. Aliás, você sabe de onde que minha história da vida começa aos 40? Essa história é antiga. Talvez ela não seja tão adequada para o nosso tempo hoje, porque hoje a situação é outra. Nossos avós se casavam muito cedo. Tem gente que se casava aos 16, 18, 19 anos de idade. Portanto, era muito provável que sua filha ou filhos também casassem perto dessa idade. Ou seja, aos 40 anos de idade, seus filhos, que já estavam na faixa dos 20, ou 20 e pouco já estavam também casando. Aos 40, era a época que virava avô, que virava avó. E os filhos saíam de casa. E aí tinha que se reinventar completamente a vida, aos 40. Por isso que vinha essa expressão, a vida começa aos 40. Hoje parece que as pessoas casam um pouco mais tarde, né? Então, para alguns aí, a vida vai começar aos 60, né? Demora-se um pouco mais. Mas é hora de reinventar a vida, mas agora com mais maturidade. Quando nós estamos muito acomodados, corremos o risco de perder o nosso destino. Porque está tão bom ali, que a gente não quer mudar, não gosta de mudança. Por isso, ao longo da nossa vida, é necessário algumas coisas para nos desacomodarem. Deus, então, Ele vai usar, Ele não é o causador delas, mas Deus vai usar as nossas perdas naturais. Deus não matou aquela pessoa, mas Ele vai usar essa perda natural, Ele vai usar aquela situação que aconteceu ali ao teu redor, a perda, a traição, a perseguição que tem na tua empresa, o engano de uma pessoa. Ele vai usar essas coisas para forçar você a mudar. Tem um homem na Bíblia chamado Abrão. Estudamos um pouco sobre ele aqui no domingo passado. E você
conhece a história do Abraão, ele queria muito ter um filho, porque Deus havia prometido para ele uma descendência, era tudo que ele queria na sua vida, estava envelhecendo, percebendo que a sua mulher já estava também já envelhecida, e nada de Deus trazer essa promessa que havia dado para ele, o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. Finalmente eles têm uma ideia, ele e a esposa falam, bom, os escravos são nossos, naquele tempo o escravo era uma propriedade sua, então você pega a minha escrava, tem um filho com ela, esse filho vai ser o seu filho, e vai ser o nosso filho, e eles fizeram isso, e Deus desaprovou, porque não era tempo ainda. A questão é que às vezes, queridos, nós queremos precipitar algumas coisas, e acabamos passando com o que Abraão passou. Deus ficou 14 anos sem falar com Abraão depois disso, por causa da precipitação. Cuidado, a precipitação pode nos gerar, entenda a minha expressão, filhos errados, nesse sentido. Provérbios 19, versículo 2, diz assim, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Na nova tradução na linguagem de hoje diz que quem se apressa erra o caminho. Algumas vezes, nós estamos orando contra algo que Deus mesmo estabeleceu. Porque tem portas que Deus fecha. Nem tudo que dá errado na nossa vida é do diabo. Crente hoje em dia tem essas manias, né? Deu uma coisa errada, é o diabo, o diabo fecha a porta, você precisa orar mais, você precisa... E não é. Às vezes é Deus fazendo aquilo na tua vida. Aliás, a Bíblia mesmo fala que é Jesus quem abre e fecha portas. Dá uma olhadinha comigo, Apocalipse 3:7, diz assim, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que quando ele abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Algumas vezes, Deus mesmo fecha algumas portas para que a gente não entre por elas. Então não se desanime quando de repente você orou, pediu, fez curso, fez concurso, não passou, não entrou, a vaga não foi sua, e você está assim, Deus não responde orações. De repente ele respondeu, não a sua. Respondeu a da sua mãe, cuida do meu filho. Pronto, Deus respondeu, cuidou. Não deixou você entrar ali. Eu não estaria onde eu estou hoje se Deus tivesse respondido a algumas das minhas orações. Ponto. E eu estou te falando, talvez eu esteja, nos últimos anos da minha vida, nos melhores anos da minha vida. Eu ainda espero que tenham melhores pelo futuro. Mas eu não estaria se Deus tivesse respondido algumas das minhas orações. Então, não fique deprimido quando alguém de repente saiu da sua vida, pode ser um livramento. Eles se foram. Eu sei que vai doer por um período, principalmente quando a questão é luto ou uma separação. Vai doer, vai. Mas pode ser que esse tempo acabou. É hora de caminhar para um novo momento da sua vida, e eu tenho certeza de que Deus vai proporcionar para vocês novas oportunidades, novos contatos, novas amizades, novo momento na sua vida. Tem pessoas que Deus quer trabalhar para tirar da nossa vida, e a gente fica agarrando. E às vezes é plano de Deus para aquela vida ir para um canto, para você ir para outro canto. Aqui eu não estou falando de casamento, mas às vezes até com amizades nós fazemos isso. E não entendemos esses propósitos de Deus para a vida das pessoas. Precisamos aprender a lidar com isso. Saul, por exemplo, era um cara que Deus percebeu, Deus não tinha mais alguns planos com a vida dele, precisava colocar Davi no seu lugar. Samuel ainda não sabia disso. Então Samuel queria preservar Saul no trono, e Saul é o cara. E Deus falou, Samuel, eu rejeitei o Saul. Eu vou tirar o Saul e vou colocar um outro cara. E o Samuel não entendia isso. Olha comigo lá em 1 Samuel 16, no versículo 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu estou tirando ele. Para de ficar azedo pelo que não deu certo. Se fosse para essas pessoas ficarem, elas ficariam na tua vida. Deus chega para Samuel e fala, vai ungir Davi, foi o Davi que eu escolhi. A lição que fica para a gente é o seguinte, se você deixar que algumas pessoas erradas saiam da sua vida, as certas vão aparecer.
Isso acontece às vezes em negócios. Você tem às vezes algumas questões de negócio, algumas empresas, você está trabalhando naquilo, aquilo deu certo por um tempo, mas meu querido, você não percebeu que aquela fonte já secou? O riacho secou, Deus está falando, eu quero fazer um negócio novo, mas você não sai daí. As pessoas que Deus quer que estejam na sua vida, são as pessoas certas, sempre vai estar ali. Tem gente que é para o resto da vida, é maravilhoso. Mas tem situações nossas que são temporárias, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber e entender esses sinais de Deus na vida da gente. Tem um texto de Jó que mostra muito o coração de uma pessoa. Jó 29, ele vai falando o seguinte, como que ele imaginava que seria a vida dele. Jó 29, 18 diz: eu dizia, no meu ninho eu expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. O Jó está dizendo o seguinte, eu dizia, dessa vida eu nunca mais saio. E a Bíblia conta no livro de Jó como é que ele estava. Uma maravilha, o cara enriqueceu, vida boa, uma fazendona boa pra caramba. O cara estava no melhor. Assim ele falou, daqui eu não saio. Isso aqui é o melhor que existe. E você conhece a história de Jó. Na verdade, Deus precisou desestabilizar completamente a vida dele, para então, mais tarde, ele experimentar algo muito melhor do que o que ele estava antes. Jó achava que estava tudo bem na vida dele, vida tranquila, próspera, que tudo acabaria bem, mas um dia Deus sacudiu o ninho de Jó para Jó voar dali. Senão Jó não voaria daquele ninho. Será que Deus não está sacudindo a tua árvore, não, meu irmão? Às vezes acontece isso na vida da gente. O Jó, ele perdeu muita coisa na vida dele, mas foi no meio daquelas dificuldades todas que Jó passou, que ele descobriu algo fantástico. Aliás, uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada, Jó 19, 25, e nessa eu queria que você lesse junto comigo. Vamos falar juntos? Eu sei que o meu Redentor vive. No meio da crise, ele disse isso, ele não disse depois que estava já tudo bem de novo. No meio da crise, ele falou, o meu resgatador, o meu libertador, aquele que vai, o meu ajudador, o meu redentor, está vivo. Ele vai se levantar na hora certa. Eu estou em crise? Estou com um problema? Estou. A própria mulher dele chegou para ele e falou, amaldiçoa Deus e morra, indivíduo. Porque não tem coisa para acontecendo mais na tua vida. O Jó permanece firme, dizendo, entendendo que Deus não tinha abandonado a ele. É aquela história que agora eu não vejo, amanhã eu vou ver. Eu sei que Deus tem a chave dos mistérios, dos porquês da minha vida. Eu posso não estar entendendo, mas eu vou entender. Ele vive, ele vai se levantar ao meu favor. Ele ainda vai me libertar disso, ele ainda vai me tirar dessa. E aconteceu? Aconteceu. Teve 4 vezes mais tudo que ele tinha antes. Cresceu muito a vida dele. Ele entendeu que aqueles problemas não iriam derrotá-lo, que Deus viria ao seu socorro, que Deus não deixaria naquele estado, que tudo aqui iria, na verdade, tudo isso que estava acontecendo, iria treiná-lo para crescer. E nós sabemos o final da história, Deus veio ao seu socorro e Jó teve uma vida muito melhor ainda depois. Irmãos queridos, eu confesso que eu não estaria onde eu estou hoje se não fossem os problemas. Os problemas de vez em quando fazem assim com a gente, dá aquele empurrão que a gente precisa. Foram meus problemas e as minhas dificuldades na vida que me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. Então, quando você quer chegar no melhor de Deus para a sua vida, os problemas e dificuldades são necessários para ir nos empurrando ao longo da vida. Um dos melhores livros que li na minha vida, fala acerca de um homem, já no final da sua vida, deve ter escrito isso, já próximo dos seus 70, faleceu com 72, e aquele irmão querido, ex-pastor inclusive, professor na Unicamp, ele era um velhinho que não queria morrer, estava com câncer terminal, mas amando a vida de todas as maneiras possíveis. Ele escreve um livro dizendo assim, se eu fosse viver minha vida novamente. E ele chega à seguinte análise. Ele falou, eu gosto tanto da minha vida hoje.
Eu estou numa situação tão gostosa da minha vida, que se eu fosse viver minha vida de novo, eu queria passar por tudo que eu passei de novo. Igualzinho, até tudo que deu errado. Porque foram aquelas coisas que deram erradas que me levaram para onde eu sou hoje. Foi aquela minha tentativa de ser um pianista na vida e que eu não fui. Porque eu ia ser um pianista medíocre. E eu teria que gastar minha vida insistindo naquilo que não era a minha carreira. No caso dele, foi a carreira de pastor dele, também não deu certo. E se ele tivesse insistido naquilo, teria sido um pastor frustrado para o resto da vida, porque aquele não era o chamamento da vida dele. E este homem, quando chega no final da vida, faz a seguinte análise: eu olho para a minha vida e falo, realmente, era necessário eu passar por cada um daqueles problemas para chegar aonde eu estou hoje. Então, o que você vai fazer com a tua vida? Meu Deus, deu branco o nome dele? Rubem Alves. Rubem Alves. Deu branco o nome. Não está no esboço. Rubem Alves narra isso para a gente dessa maneira. E você? Como é que você vai fazer no final da sua vida? Nós não estaríamos onde estamos hoje se não fossem os problemas. Eles nos trouxeram até este ponto da nossa vida. E ainda irão nos incomodar para irmos para lugares ainda mais altos. Tem muita gente que acha que a gente chegou onde chegou por causa de grandes estratégias da vida, né? Aliás, esses dias eu estava numa reunião de pastores e um pastor querido, muito querido, ele fazia tempo que não vinha na Carisma, ele chegou a vir na Carisma muitos anos atrás, quando nós estávamos num outro salão de reuniões ali no quilômetro 18, e ele veio aqui num dos cultos e gostou demais, e viu e acompanhou pelo site, voltou a nos acompanhar, e ele me encontrou no encontro de pastores nessa semana, e ele veio falar comigo, falou, Anésio, me conta, cara, o que você fez? Aquele negócio cresceu pra caramba, que método que vocês usam, que estratégia que vocês usaram, o que vocês fizeram? Eu falei, não fiz nada. Mas como assim não é possível? É possível sim, é possível. Aquilo tudo que cresceu, não cresceu porque tem uma mente brilhante, e que eu sou um grande estrategista, nada disso. Nós simplesmente observamos os sinais de Deus e obedecemos, só isso, só isso. A Bíblia diz assim, é Deus quem dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento para a tua vida. E você não tem que ter uma mente brilhante e ser um grande estrategista para poder crescer. Não, basta obedecer. Basta obedecer. Como disse o Yang Cho, eu oro e eu obedeço. É isso que você tem que fazer na tua vida. Vai seguindo quando você percebe Deus agindo na tua vida, deixa Ele fazer. Eu fui empurrado através de adversidades, fui empurrado através de problemas, fui empurrado através de problemas dos outros. Teve coisas que não fui eu que decidi, foram os outros que decidiram e afetou a minha vida. Isso aconteceu já com você. Talvez alguma pessoa chegou um dia e falou, não te quero mais, e você não tem culpa, você queria a pessoa, mas a pessoa não te quer. Talvez uma outra situação do cara falar, olha, seus serviços não são mais importantes para essa empresa. E você fala, eu sei que eu sou. O cara fala, mas não são. O cara decidiu por você e te tirou da jogada. Não vamos mais fechar negócio com a sua empresa. Cara, eu sou a melhor empresa para você. Mas não vou fechar, porque da outra eu ganho mais do que a sua, então eu não vou fechar. E aí? As outras pessoas decidiram afetar a sua vida. No entanto, cada adversidade, cada problema, até problema dos outros, algumas frustrações, inclusive os problemas que eu mesmo causei, ou que você mesmo causou, que às vezes a gente erra também. Desafios, perdas, decisões certas e decisões erradas, em todos esses momentos, assim como Jó, entenda que a minha expressão, eu estou falando de mim, mas eu estou falando de você também, Deus nunca me abandonou, e quando eu olho para trás, eu posso dizer como Samuel diz lá em 1 Samuel 7,12, e aqui eu quero que você fale isso junto comigo, vamos falar juntos, até aqui nos ajudou o Senhor. Fala mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor, Ele é bom, Ele cuida de nós, não nos abandona. Não nos abandona. Eu vou terminar, fique em pé comigo, por gentileza, meu querido. Eu queria falar diretamente a você, meu irmão, minha irmã,
que está enfrentando mudanças na sua vida nesse momento. Esses problemas, meu irmão, olha para mim, esses problemas não são para parar você, eles são para te empurrar. Toda dificuldade que você passa não é para parar você, mas para te empurrar para o seu destino. Falei, está escrito, mas eu vou te repetir. Toda dificuldade que você passa não é para parar você, mas é para te empurrar para o seu destino. O problema pode empurrar você para o seu destino. As dores da mulher grávida não são gostosas, são horríveis. No entanto, elas estão empurrando para o melhor da vida. Nascimento de algo novo. É isso. Deus teve que me empurrar diversas vezes na minha vida. É incômodo. Mas algumas vezes é necessário isso para que algo novo venha à tona. Necessário. E Deus cuida da gente nisso. Pensa nisso. Deus não te empurraria para fora de algo se Ele não tivesse algo melhor para te dar. Você como pai ou mãe, você não faria isso com o seu filho. Você não faria. O seu filho está pensando que o melhor é a cama quentinha. Você sabe muito bem, vai levantar e vai para a escola. Você está empurrando ele para o melhor. Naquele momento ele não acha que é. Será que você não percebe que quando você está se sentindo muito pequeno num lugar, sendo apertado de todos os lados, que a situação está desconfortável? Será que você não percebe que você é como um bebê que Deus está te empurrando para nascer para algo novo? Perceba, meu irmão, preste atenção nos sinais. Preste atenção. Não fique encrencando, achando ruim, quando as pessoas que às vezes do teu lado te ferem com palavras. Talvez você esteja numa empresa, tem gente mentindo a teu respeito. Talvez Deus está pegando aquele momento de incômodo para te empurrar para algo novo na tua vida. Talvez algumas pessoas estão até te jogando para baixo. Elas não sabem, mas elas estão te empurrando para o seu destino, para onde você deve ir. Estão te empurrando para cima, sem saber. Quando Judas traiu Jesus, talvez naquele momento acabou o ministério de Jesus. Acabou nada. Empurrou Jesus para o centro da vontade de Deus, a cruz, morte e ressurreição. A igreja em Jerusalém estava uma maravilha, crescendo, gente se convertendo, aquela coisa toda maravilhosa. Aí vem perseguição. E talvez todo mundo falasse, oh, é o diabo perseguindo. Não, a perseguição foi necessária. Porque com a perseguição desacomodou aquele pessoal teve que sair, alguns tiveram que sair correndo, dizendo assim, ou você corre ou morre. E um deles foi um tal de Filipe. Saiu, foi para Samaria. Chegou lá em Samaria, começou a pregar, se converte um monte de gente, surge a igreja naquela região. Um outro pessoal fugiu, foi lá para Antioquia, surge a igreja de Antioquia, tudo mais, que é a igreja que vai liderar, depois vai ser liderada por Paulo e Silas, vai ser a igreja mais missionária do Novo Testamento. Surgiu por causa de perseguição. Olha só, olha isso. Deus poderia parar aquela perseguição, porque Ele é Deus. Estão perseguindo a igreja. Deus podia falar, eu vou defender a igreja e ninguém vai perseguir. Não, Deus falou, deixa, que isso vai ser bom. É isso que eu estou falando, que às vezes Deus não responde algumas orações nossas. Como assim? Não é toda oração que a gente faz que Deus responde? Não, tem um monte na Bíblia que Deus não respondeu. Elias chegou para Deus e falou o seguinte, me mata. Deus não matou. Não matou. Ainda deu uma boa lição para Elias, que não era para morrer. Tem oração que Deus não responde. A perseguição cumpriu um propósito, ali no caso da igreja. Foi ela quem os empurrou para o seu destino, para onde eles deveriam ter ido. É isso. Fim. Deus falou hoje com você algo. E o que Deus te falou
é que a tua vida está nas mãos dele. E quando a gente percebe, aliás, eu vou devolver isso para você. Você não percebe que tem algo melhor para acontecer? Isso chama-se esperança. Eu sou uma pessoa esperançosa. Eu sempre acho que o melhor ainda vai acontecer. Alguém fala, como é que você sabe? Não sei, mas é melhor pensar isso do que não pensar. Tá igual uma pessoa chegou para mim e falou, eu quero me matar. Eu falei, olha, eu te aconselho, fica vivo, as coisas podem mudar na tua vida. Tal. Como é que eu vou saber? Não sei, fica vivo para saber. Então, você morrer, você não vai saber. Ué, simples assim. Para mim, assim, tem coisa boa vindo aí. O melhor de Deus está por vir. Eu vou experimentar dias ainda que eu vou falar, Deus, dava para ser melhor? Dava. Eu vou experimentar isso. E vou agradecer a Deus de, nesse tempo, tê-lo obedecido. Não ter reclamado, ter aceitado o tratamento dele na minha vida e entender esses sinais que Deus estava me empurrando para algo melhor na minha vida. Vamos orar nesse momento? Nós oramos algo aqui, antes de começar a pregação. Logo depois que vocês terminarem de cantar. Nós oramos entregando nossa vida para o Senhor. Lembra disso? É isso que você vai falar agora de novo com Deus. Você vai falar, Deus, agora com mais entendimento ainda. Eu estou te entregando o meu caminho nas tuas mãos. Chega para Deus e fala, Deus, eu preciso do Senhor. Sou dependente do Senhor. Quero o Senhor me guiando, orientando a minha vida. Mas eu quero o melhor do Senhor para a minha vida e disso eu não vou abrir mão. Amém? Feche teus olhos e ora nesse momento. Você que ora nesse momento. Ora você. Ora você.